Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como é que você pode usar as atividades desse capítulo aqui de congruência de triângulos, tá? É um capítulo desse livro aqui. Tá? Então, são 6 folhas de trabalho. Eu vou ocultar aqui o índice e vou mostrar um pouco cada uma dessas folhas. Então, clicando aqui, tem um applet, né, para o estudante manipular. Né? Então, tem uma orientação aqui para ele manipular, tentando sobrepor os triângulos, tá? Então ele vai ter que manipular para sobrepor, ver se é possível sobrepor. Nesse caso aqui também eles vão tentar sobrepor esse daqui. E aí tem uma pergunta aqui. Depois aqui ele pergunta o seguinte, né? Se aqueles applets anteriores, um daqueles triângulos a gente pudesse virar, né? Então, por exemplo aqui eles não conseguem sobrepor, mas se ele virar o triângulo, conseguem sobrepor. Então ele pode manipular e tem uma pergunta. Depois vem aqui um applet para eles poderem refletir, mostra os ângulos, mostram as medidas dos ângulos internos e as medidas dos lados, certo? E ele pode manipular. Aí aqui tem uma pergunta e novamente aqui tem agora começa mais a definir aqui o que são triângulos congruentes. Mostram os ângulos, pode mostrar os ângulos internos, os lados, ele altera aqui, tá? E aqui tem mais uma pergunta e um applet para falar um pouco sobre lados congruentes e ângulos congruentes. Tá. Então aqui agora para os casos de congruência. Então aqui começa apresentando o primeiro caso de congruência com um postulado, né? O estudante pode manipular um pouco aqui. E aqui depois vem para o segundo caso de congruência, falando o que é e mostrando aqui a justificativa, né? A demonstração do segundo caso. Então o estudante pode alterar o seletor e ir vendo as etapas da demonstração. Tá? Aí tem uma pergunta aqui. E agora vem para o terceiro caso de congruência, também tem aqui, né, falando o que é o terceiro caso, e aqui embaixo tem a demonstração. Ele pode alterar o seletor e ir vendo os passos da demonstração, né? Inclusive ele pode alterar aqui, você vai ver que tem algumas alterações aqui, ó. Muda um sinal, muda aqui, tá? Então aqui tem uma pergunta aqui. E até falando um pouco da propriedade dos ângulos do ângulo externo do polígono convexo. E aí tem do triângulo, depois propriedade do ângulo externo do triângulo. E aí tem a prova daquele teorema. Também pode alterar aqui o seletor e vendo as etapas. E aqui o quarto caso de congruência. Onde que pode alterar aqui? Tem um exercício, né? Então aqui tem, vocês puderam ver, tem alguns applets, né? Onde envolve os casos de congruência de triângulos. Próxima página tem é uma folha de trabalho onde eu mostro assim, por que o caso ângulo, lado, 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 ângulo não é caso de congruência, né? Então aqui tem uma explicação e aqui tem um applet para ele movimentando. Certo? E aqui eu mostro um outro applet. Para ele ver que esses dois triângulos aqui, ó, que eles têm o caso em que eles têm um lado adjacente e um lado oposto, né, em um ângulo comum, mas não são congruentes, certo? Então uma folha de trabalho para ele explorar isso aí. E depois tem uma folha de um exercício resolvido aqui, é só um que eu coloquei. Explorar uma propriedade. Próxima folha
com uma videoaula sobre congruência e semelhança de triângulos. E na próxima folha de trabalho tem exercícios. Então é isso, essas são as atividades desse capítulo.